E sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora? Muito prazer, eu sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana. E esse episódio do Pode Isso, meninas, vai trazer muita calmaria para todas vocês. Eu tô trazendo a querida, é uma pessoa que tá no meu coração, doutora Thaís Vasques. Seja muito bem-vinda, boneca. Gente, eu fiquei muito feliz dela aceitar o convite, porque pensando numa mastologista chique, gente, difícil de ter agenda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Feliz, a gente poder conversar um pouquinho dessa minha área e poder esclarecer algumas dúvidas que a grande maioria dos pacientes tem e sempre nos buscam para a gente poder orientar e dizer o que é melhor. Exatamente. E claro, já que a gente está no Outubro Rosa, né? A importância dessa nossa conscientização. A doutora Thaís, ela é ginecologista e mastologista. Ou seja, vamos falar sobre câncer de mama e tudo que envolve essa parada aí, porque ela sabe que, para mim, ela que é a minha mastologista oficial. Eu falo, não tenha dúvida, peraí que eu já vou dar uma ligadinha aqui, eu sei uma pessoa que vai resolver sua vida. Mas, então vamos lá, explica para mim primeiro, e para quem está acompanhando a gente, o que é o Outubro Rosa? O Outubro Rosa é uma campanha, já tem alguns anos que foi instituída no nosso país, no qual a gente visa a conscientização a respeito da importância da realização de exames de rastreamento para câncer de mama e o quanto é importante a gente planejar e se preparar para que a gente faça um diagnóstico precoce de uma doença tão importante. Lembrar que o câncer de mama é a doença oncológica que mais mata mulheres, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Então, sim, a gente tem que ter um olhar muito atento ao diagnóstico precoce e, principalmente, ao tratamento dessa doença que é tão importante para nós. Então, quando você fala em conscientização, né, ainda tem uma parte, tem um pedaço das mulheres ainda que não fazem esses exames preventivos? É isso? Como é que é? Infelizmente, Carol, a gente tem uma grande parcela da nossa população que seja por medo, seja por desinformação. Medo? Infelizmente. Medo, sério? Medo. Medo do exame, medo do diagnóstico, medo de descobrir ter alguma coisa. Então, entendi. Sim, ele ainda repele muitas pacientes do consultório, principalmente pensando do ponto de vista de rastreamento. Quando se tem alguma coisa, se sente algo diferente na mama, sim, busca-se mais ativamente. Mas entendi. Aquela paciente que não, tá tudo bem, eu me palpei, tá tudo certo, não tenho nada, essa daí, às vezes, o medo de fazer um exame que pode mostrar alguma coisa, sim, ela se afasta. Nossa, agora é importante, né, a gente falar isso, da gente poder conscientizar as mulheres com relação a isso. Então, se é importante a gente falar da conscientização, como é que funciona? O que é? Quais são os exames que eu posso fazer para prevenção do câncer de mama e diagnóstico precoce do câncer de mama? Como é que funciona? O rastreamento para o câncer de mama ele é indicado para todas as mulheres acima dos 40 anos pelas nossas sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. 40 anos a gente começa a fazer a nossa mamografia de maneira anual e a gente segue ao longo da nossa vida, né? Tá. É recomendado que a gente siga até os 74 anos e quando chegarmos nessa idade, a gente vai individualizando conforme a expectativa de vida da paciente, conforme comorbidades que ela apresenta, doenças outras que ela tem. Mas antes disso, para todas as mulheres, a mamografia é recomendada. Para aquelas mulheres mais jovens, que têm um histórico familiar importante, né, que é o que a gente considera como uma paciente de alto risco, essa idade de 40 anos, ela é um pouco antecipada. Ela passa a ser ali, a gente acaba individualizando para cada uma delas qual que vai ser essa idade e como tudo isso vai acontecer, esse rastreamento. Mas, no geral, para todas as mulheres, a partir dos 40 anos, mamografia anual. Tá, então, 40 Ganhou sua mamografia. Ganhou sua mamografia. Tá. Pacote do aniversário. Pacote do aniversário. A gente costuma brincar, né? Tem a campanha do 30 congelou, 40 mamografou. E tá tudo certo. Seguimos a vida e seguimos bem. Seguimos plenas. É isso que importa. É isso que importa. E aí você tocou num ponto importante.
antes dos 40 anos, se eu tiver um histórico familiar importante, pode ser que a sua médica vá pedir uma mamografia. E o que é um histórico familiar importante? Vamos lá. A gente sabe que o câncer de mama, ele é, na sua grande maioria, 90% das pacientes, ele é esporádico, que a gente fala. Simplesmente pelo fato de sermos mulheres e vivermos, acumulamos esse risco ao longo da nossa vida. Tá. Simples assim, estamos aqui. De 5 a 10% da ocorrência do câncer de mama está relacionada com o contexto genético. Tá? Então, não ter um caso de câncer de mama da minha família não isenta o meu risco de desenvolvimento da doença. Eu ia falar isso pra você. Bom, então se ninguém da minha família teve, eu tenho chance ainda. Sim, você está nos 90%. Entendi. Tá? O quesito familiar está ali nos 5 a 10%. Ai. E é esse público que eu vou focar em começar o rastreamento antes dos 40 anos. E tá? tem uma idade ideal ou é realmente personalizado? A Sociedade Brasileira recomenda alguma coisa, por exemplo, assim, sua mãe teve câncer de mama, sua tia materna teve câncer de mama, tem que começar com, sei lá, com 35, 33, como é que é? A gente faz um estudo que a gente chama de um heredograma, né? Então, eu vou entender quem teve câncer na sua família, qual que é a linhagem direta, né? Parentes de primeiro grau, mãe, irmã, qual a idade de ocorrência daquele câncer e qual tipo de câncer. A gente sabe que algumas síndromes genéticas estão diretamente relacionadas ao câncer de mama e ovário, que é o que a gente tem como mais frequente, que são as mutações de BRCA1 e BRCA2. Entretanto, existem outras mutações genéticas que estão relacionadas também ao câncer de mama. Então, às vezes, pacientes que têm câncer de tireoide ou um sarcoma muito precoce. Então, são é de outros... individualizado. Exatamente. E aí você pede. Exatamente. Tem uma pergunta que elas fazem muito, né? Por que a minha médica não pede mamografia antes dos 40 anos? Isso é bem interessante, é algo que a gente também recebe bastante no consultório. Por quê? Antes dos 40 anos, para as pacientes de risco habitual, né, de risco esporádico para câncer de mama, a gente sabe que a densidade mamária é muito alta. Né? Então, a gente tem a proporção entre gordura e tecido glandular, o tecido produtor de leite, que é onde a gente tem o maior risco para desenvolvimento de doença, muito alto. Então, se eu pedir uma mamografia para uma paciente muito jovem, fora dessa faixa de rastreamento, a chance de eu ter uma paciente com mama densa é muito alta. Então, a capacidade e a sensibilidade do exame em detectar alguma doença é baixa. Entendi. Entendeu? Então, quando a gente faz essas perguntas, meninas, e eu vejo que é o que vocês pesquisam na internet, a gente está querendo explicar que não é que não quis pedir, né? É porque tem um sentido, né? Sim. Então, assim, eu tenho 35, não tenho nenhuma queixa, não tenho nenhum histórico. Não é que a sua médica está fazendo errado de não pedir, é porque você não entra ali no grupo que deve se pedir a mamografia. Exatamente, né? Isso. Exatamente. E para as pacientes acima dos 40 anos, que têm medo da mamografia, seja por dor, seja porque fizeram cirurgia e não querem passar pelo exame. Uma pergunta que elas fazem muito: ressonância substitui mamografia? Infelizmente, não. Poxa vida, gente! A gente sabe que para diversas áreas do nosso corpo, a ressonância tem uma... Nossa, mas uma ressonância não pode, doutora Thaís? Pode, quando muito bem indicada. Tá, mas entendi, ela não substitui. O que a gente tem de Tá. evidência científica é o que é o exame que reduz mortalidade. A gente está falando em mortes, né? É o exame que reduz mortalidade, é a mamografia, né? Então, a gente tem uma redução de mortalidade em até 30% pelo diagnóstico precoce. A ressonância, ela serve, sim, como um exame de auxílio para mim, não no diagnóstico, mas sim no acompanhamento. Ele é um exame complementar. Tá. Ele vai me auxiliar a entender melhor aquela mama, mas ele não substitui a mamografia. Isso que é importante a gente lembrar. Outro ponto importante. Doutora, mamografia é um exame que tem radiação, é um exame que a gente, infelizmente, vê muitas informações equivocadas na internet, sendo disseminadas, associando realizar mamografia e o risco de desenvolver câncer radioinduzido. Ah, sério mesmo? Que ainda tem isso? Infelizmente. Cada vez mais. E... Aí elas têm medo de fazer. Tem medo de fazer, tem medo porque a mãe, a irmã, a colega conhecida fez, doeu. Pra que eu vou fazer esse negócio que dói, que aperta, que puxa?
e ainda pode me dar câncer. Mamografia dói? É um exame incômodo. Primeiro, porque estamos falando de um órgão extremamente sensível, que é a mama. Segundo, que eu preciso ter essa mama muito bem posicionada para gerar a imagem adequada para eu poder avaliar. Sensibilidade de dor é muito pessoal. Você tem a sua, eu tenho a minha. Para algumas pacientes é incômodo. Para outras, ok, é um exame, consigo fazer sem problema nenhum. O que eu sempre oriento as pacientes, se você tem um medo da dor ou aquilo possa ser um fator que te limite a fazer na próxima vez, utilize um analgésico simples, alguma coisa que te dê um alívio da dor, para que você não se perca com esse medo para a realização desse seu rastreamento. Então, mamografia é sem choro, sem velas. Só ter um analgésico aí, toma um remedinho e vai. Tá. Mamografia é anual? É anual pelas nossas sociedades médicas, né? Tanto a Sociedade Brasileira de Mastologia quanto a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Mas eu ressalto, pelo Ministério da Saúde, tem uma certa divergência em relação a quando começar. Pelo Ministério da Saúde, em quesito populacional, eles recomendam a partir dos 50 anos bianual. Nós, médicos, mastologistas, ginecologistas, seguimos as nossas sociedades 40 anos anualmente. E você falou que vai dos 40 até os 74 anos em média. Fiz a minha primeira, deu normal, minha segunda deu normal, preciso continuar fazendo? Com certeza. A gente não para, assim como o Papa Nicolau. A gente não para, a gente segue. Até porque a função da mamografia é o diagnóstico precoce. Não significa que em 2023 estar normal, terei um exame normal em 2024. Posso ter pequenas alterações que serão identificadas num próximo exame. E a gente também tem que lembrar que fazer uma mamografia e aguardar um ano, nem sempre para todas as mulheres é sinônimo de segurança. A gente tem também o que a gente chama de câncer de intervalo, que é aquele que vai aparecer entre um exame e outro. Então, por esse motivo, é extremamente importante que nós nos conhecemos, né? Então, que o autoexame, ele não substitui mamografia, não substitui a ida ao médico, mas ele serve como uma metodologia de autoconhecimento. Tá, entendi. Bom, já que você falou do autoexame, eu ia ser depois, mais pra frente. Explica o que é o autoexame para aquela pessoa, para aquela mulher que está ouvindo e que às vezes não tem, né, esse acesso a tantas informações e tudo mais. Às vezes lê na internet as coisas erradas sobre autoexame. O que significa autoexame das mamas, doutora Thaís? Autoconhecimento das suas mamas. É isso. Tá. Uma prática que nós mulheres temos que ter, não só nós mulheres, mas os homens também. Lembrar que o câncer de mama pode sim acometer homens. É numa proporção muito pequena? Com certeza, menor que 1%, mas eles também precisam se autoconhecer. O autoexame, ele deve ser realizado pelo menos uma vez ao mês, principalmente logo após a nossa menstruação. Tá? Que é o período que a gente tem uma menor influência hormonal sobre as mamas. E aí, no chuveiro, deitada, antes de dormir, é importante que a gente sempre posicione o braço atrás da cabeça e que a gente faça a avaliação de toda a mama. Lembrando que a gente sempre faz um exame palpatório, tá certo? Na tentativa de nos conhecer, saber como é o nosso normal, tá? Até porque no mês seguinte você vai fazer novamente essa busca. E se qualquer alteração que aparecer, seja ela um nódulo, uma alteração de pele, uma alteração no mamilo, qualquer coisa nesse sentido, você consegue me acessar mais rapidamente, uma vez que você entendeu que o seu organismo, que o seu corpo está te dando um sinal de que ele está diferente. Então, por esse motivo, o autoexame é importante. Ele não serve para substituir a ida ao médico ou a realização do exame, mas é para te aproximar até mim. Entendi. Então, autoexame é mensal, mamografia anual. Exatamente. Isso. Não tem negociação. Exato. Certo? Vocês já sabem como é que eu trato mama. Sem negociação, hein, minha gente? Sem negociação. Então, falando sobre câncer de mama, quais são os fatores de risco para as pessoas, para as mulheres, tanto os homens, é a questão de ter câncer de mama? Quais são os fatores de risco? O câncer de mama é uma doença multifatorial. Não existe um único fator de risco. Existem somatórios de fatores de risco que a gente vai acumulando ao longo da vida e, consequentemente, isso culmina
né? Mas o que a gente pode destacar aqui? Primeiro deles, estilo de vida, tá? Então a gente sabe que o estilo de vida saudável faz toda a diferença. Eu tô falando, todos os profissionais que a gente está trazendo aqui, falando da importância do estilo de vida. As pessoas precisam acreditar nisso. Sim. Faz toda a diferença. Controle de peso, controle do que a gente ingere e a qualidade do que a gente ingere. Então, a gente sabe muito bem que alimentos ricos em carboidratos e em açúcar, no geral, são extremamente deletérios para o nosso organismo. A gente sabe que o sedentarismo influencia de uma maneira muito negativa, né, no controle do peso, no nosso controle emocional. Então, são fatores que não são diretos, como eu disse, são fatores indiretos que vão acabando acumulando. Importante destacar, o uso do álcool está sim associado, então a gente sabe, já tem alguns estudos, algumas meta-análises que foram publicadas em 2015 numa revista britânica, que mostrou essa associação pra gente. Do álcool com o risco de câncer de mama. Com o risco de câncer de mama. Então a gente sabe que uma ingesta diária em torno ali de 10 gramas de álcool por dia aumenta o meu risco de 7 a 10% de desenvolvimento. Eu sei que se eu aumentar gradativamente isso para 2 a 3 doses diárias, eu aumentei esse risco para 20% e assim gradativamente. Óbvio que sabemos da importância, abre aspas, bem aspas, do álcool no nosso convívio social. O que a gente recomenda como sociedade médica é, se puder evitar, evite. Se puder modere ao máximo o que você ingere, tá? Então, isso é extremamente importante. Temos outros fatores associados, a gente sabe que existem pacientes que têm a questão do histórico familiar, então, para aqueles 5 a 10% histórico familiar é importante também. Ressalto a questão do peso, a questão do estresse, lembrar que a radiação da mamografia não está associada como fator de risco. Então, não é um fator de risco fazer mamografia todos os anos. Não ouviram, né, meninas? Não é um fator de risco. A gente também tem um mito bem importante que acaba sendo divulgado muitas vezes: o uso de desodorante, né? Sim. Para tudo, produção. Você ouviu essa? Uso de desodorante. Sim. Sim. Infelizmente. Tem a marca? De repente a gente muda só a marca, né? Não, produção? Infelizmente tem esse mito também. Mas que da corre onde por que aí. apareceu essa associação? É associação principalmente pelo alumínio, né? Que ele está vinculado a fórmula, né, um composto ativo de alguns desodorantes e também aos parabenos, né? Então, assim, já foi estudado, não foi visto que tem uma associação direta, uma vez que, assim, eles podem sim ser absorvidos pelo nosso organismo, mas eles não têm uma associação com o câncer de mama. Então, isso é extremamente importante a gente desmistificar. Podemos usar o desodorantezinho, né, e trabalhar sejozinho e tudo mais. Por favor, né? Obrigada, hein, doutora Thaís. O convívio social agradece. O convívio social e aí, né, de metrô, ônibus, agradece. Tá. Exatamente isso. Mais algum fator de risco? Nesse momento, não. Tá. E fatores agora, então, de proteção para eu ter câncer de mama? Fatores de proteção, a gente vai na via oposta, né? Então, a gente vai reforçando novamente a questão do estilo de vida, controle de peso, atividade física regular, controle de estresse, manejo de fatores outros que possam estar diretamente relacionados com o nosso estresse e com as alterações genéticas que podem estar associadas. Tem alguma coisa do tipo que me proteja? Por exemplo, a amamentação protege contra câncer de mama? Muito bem lembrado, Carol. A amamentação protege, tá? A gente sabe... Vamos amamentar, galera. Que o processo de desenvolvimento e finalização da maturação do tecido mamário, ele se dá na gestação e principalmente no período da amamentação, tá? Então... tem uma meta-análise também recente, de 2018, que mostra isso pra gente, no qual ele pegou um compilado de estudos clínicos e nesse compilado de estudos, ele viu que sim, a amamentação é um fator de proteção. E nesse estudo ele mostra que amamentar por pelo menos 12 meses, a gente reduz em até 4,3% o nosso risco de câncer de mama. E para gestações múltiplas que eu queira
eu estou me referindo é amamentar uma vez, amamentar na próxima gestação, esse risco protetor, né? Esse efeito protetor, ele acaba sendo cumulativo. A gente sabe que é um potinho, né? No qual a gente vai associando riscos, vai associando benefícios para, então, combinar com a doença. Então, a amamentação é, sim, um fator de proteção. A gente tem essa questão nesse estudo mostrou esses 12 meses como um fator de proteção. Não que quem amamente menos tempo não ganhe, mas não ganha tudo isso. Tá. Né? Então, todo mundo acaba ganhando, mas não na mesma proporção. Em proporção. Alguns estudos mais antigos mostram que o ideal é amamentar antes dos 30. Esse estudo de 2018 não mostrou isso. Então, eu fico com o estudo de 2018. A gente fica mais feliz com ele. Eu acho, porque, fala aí, amamentar antes dos 30 vai ficar agora. Eu não vou conseguir produzir isso pra você, dona Thaís. Exatamente. A grande maioria de nós. Eu acho que a gente já essas fases dos 30. Então, vamos à grande questão. Anticoncepcional dá câncer de mama, doutora Thaís? Não, anticoncepcional não dá câncer de mama. É importante a gente ressaltar isso. Com o anticoncepcional, a gente sabe que a gente tá ali introduzindo uma dosagem controlada e baixa de medicamento, de estrogênio e progesterona, geralmente nas pílulas combinadas, mas isso não é um risco para o desenvolvimento de câncer de mama, tá? E lembrar que os hormônios, eles não são nossos inimigos, né? Eles não são por isso que eu gosto da doutora Thaís. Boa, ela já tocou no assunto hormônios, né? Eles não são nossos inimigos. Sejam eles no contexto anticoncepcional, terapia de reposição hormonal, eles são nossos aliados. Agora, eu preciso entender quem é minha paciente e para quem que eu vou passar esses hormônios. Entendi. Então, eu vou colocar numa balança os riscos e os benefícios. Sempre é uma decisão compartilhada do profissional e da paciente. Eu preciso entender o que está acontecendo ali e o que aquele medicamento consegue efetivamente entregar para ela. Mas eles não são nossos vilões. Então, até para as pacientes que fizeram FIV, fizeram estimulação, os remédios, os indutores de ovulação, né? Eles aumentam o risco de câncer de mama? Não. A gente não tem nenhuma evidência científica que mostre isso. Tá? Então, a gente sabe que os protocolos, eles são protocolos muito bem estabelecidos e seguros desse ponto de vista, e eles não são um incremento, né, para o futuro, para que você venha a ter o desenvolvimento da doença. Então, eu posso engravidar tranquilamente, certo? Já que não vai aumentar meu risco. Depois, eu posso usar o anticoncepcional, que não vai essa questão de aumentar o meu fator de risco para ter. E na menopausa, quando muito bem indicada, o hormônio não vai causar o câncer. Exatamente. Ele pode aumentar, sim, aquele seu risco ali na transição menopausal e na terapia de reposição hormonal, mas ele isoladamente ser o fator causal, isso não. Exatamente. Ela é sensacional para explicar, viu, gente? É sobre isso. Então, a pergunta é: como que é a relação entre menopausa, reposição hormonal e o histórico de câncer de mama? Vamos lá. Então, novamente, a gente vai para o quesito individualização. Então, eu preciso entender como a minha paciente está. Menopausa, todos nós, mulheres, esperamos que passamos. Final, melhor ter menopausa do que não ter. Significa que eu tô viva. Eu quero ter menopausa. Vem, pode ter, tá tudo bem. Na idade certa, tudo bem. Exatamente. Sempre na idade certa, é o que a gente quer. Tá amarrado, acredito. Duas aqui. Mas eu preciso individualizar quem é minha paciente, como ela está nesse período de menopausa, né, de transição menopausal e passando pelo período de climatério ali. Eu preciso entender quais são os fatores de risco que ela traz para mim, né? Então, se ela tem um histórico familiar importante para câncer de mama. Minha mãe teve câncer de mama aos 50 anos, minha irmã está em investigação, minha prima teve, minha tia irmã da minha mãe teve. Peraí. Calma, que aí a gente está lidando com uma paciente no qual o risco dela me mostra ser maior do que um benefício de eu associar uma terapia de reposição hormonal do ponto de vista de agregar. Lembrar sempre que a gente tem um potinho e eu estou colocando riscos ou talvez ela seja dos 5 a 10% que é da parte genética. Pode ser que sim. Pode ser que ela tenha uma chance maior
ali mais próximo de desenvolver a doença. Então, para ela, eu tenho que individualizar muito bem. A paciente sem fator de risco ou com baixo fator de risco familiar. Mas a tia do meu pai teve câncer de mama. Então, por isso que a gente faz uma conversa, né? A gente busca ali os parentes de primeiro grau, parentes diretos, né? Para poder entender onde que tá esse fator de risco e se esse fator de risco efetivamente ele tá associado a isso ou não, né? Porque muitas vezes a tia da irmã da minha bisavó teve. Então a minha bisa teve com 94. Né? Diferente Mas é. Então, assim, eu gosto muito porque eu gosto de trazer a Thaís? Porque ela explica, né? Porque eu realmente tenho todo esse medo, né? Da questão de usar hormônio e acabar tendo câncer de mama. E a gente sabe que é o excesso, que são aquelas pacientes que não passaram em avaliação antes e tudo mais. Então, eu acho isso muito importante. As mulheres que já tiveram câncer de mama, ou seja, elas tiveram, não histórico familiar, elas podem usar hormônio na menopausa? Infelizmente, não. Infelizmente, essa é a minha grande contraindicação. É a grande contraindicação. As pacientes que têm histórico de câncer de mama, elas estão... É o termo que a gente usa, né? É proscrito, é proibido a utilização de terapias hormonais, seja anticoncepcional, seja terapia de reposição hormonal. A gente entende que os efeitos da menopausa vão acontecer e às vezes eles são muito mais sintomáticos para esse perfil de paciente, mas a gente tem outras terapias que podem ser utilizadas, né? Então a gente tem os hidratantes vaginais, a gente tem a terapia com laser vaginal para ajudar no ressecamento vaginal. A gente, para os fogachos, temos outros métodos, né? Então, para vocês, queridas pacientes do meu coração, infelizmente a resposta é não. Então, que vocês entendam de uma vez, quem não pode com a reposição hormonal ou com a contracepção são pacientes que elas tiveram o câncer de mama, certo? Perfeito. Então, isso mesmo. se eu tiver câncer de mama, eu não vou poder ter reposição hormonal, certo? Exatamente. Acho que é isso que a gente precisa ajudar vocês a entenderem. E outra coisa que a doutora Thaís explicou pra gente é que, a depender do histórico familiar, a gente pontua o risco de ter a doença ou não, certo? Exatamente. A gente põe na nossa balancinha risco-benefícios e avaliamos o que é melhor para você. Tá. E existe, então, tratamento para essas mulheres que não podem, para melhorar e aliviar os sintomas da menopausa. Não existe? Sim, a gente tem algumas terapêuticas, né? Então a gente acaba se utilizando bastante para terapias, né? Pensando ali no ressecamento vaginal, no atrofia vulvovaginal que a gente acaba encontrando como um sintoma muito limitante, principalmente para a vida sexual. O laser vaginal é uma terapêutica que vem nos auxiliando bastante. Eu sou suspeita, eu sou queridinha, faço bastante lá no consultório, eu sou suspeita. Não é propaganda, mas realmente é uma terapêutica que funciona muito. Eu gosto. A gente tem também, quando não é possível, a gente sabe que é uma terapêutica que tem um custo associado, então quando não é possível, os hidratantes vaginais sem hormônios, ressaltando, paciente com câncer de mama não pode hormônio nem por boca, nem via vaginal. Não pode, tá? Então a gente se vale dos hidratantes vaginais. Para fogachos, alterações como insônia, alterações outras, principalmente da cognição, né? Que algumas mulheres ficam um pouco mais lentificadas em relação ao raciocínio. A gente tem medicamentos, também temos que desmistificar a questão do preconceito quanto às medicações psiquiátricas, né? Que aí a gente usa alguns antidepressivos. Mas, doutora, eu não tenho depressão, por que eu vou usar uma medicação que é para isso? Porque ela tem um efeito secundário. É o efeito secundário que vai te ajudar nesse Exatamente. momento. É esse efeito secundário que eu estou buscando. Eu estou buscando a redução desses calorões, desses fogachos. Exato. Eu estou buscando outras coisas que essa medicação consegue me trazer também. Certo. Nódulo de mama. Fiz um ultrassom e descobri um nódulo de mama. É câncer? Não é câncer? Como é que funciona? Na grande maioria das vezes, em se tratando de pacientes jovens, não se configura como câncer, né? Lembrar que
A nossa mama produz nódulos, né? Ela forma nódulos, ela forma nódulos. E esses nódulos geralmente são mais frequentes em mulheres mais jovens, em torno dos seus 20 a 30 anos. Então, nem todo nódulo significa câncer. Tá. Ou devo me preocupar a ponto de estou morrendo, né? Grande parte das pacientes sentam na minha frente. Doutora, palpei o nódulo ontem, já vim aqui hoje porque eu acho que eu vou morrer. E não é sempre assim. Então, a gente calma. O ultrassom é nosso aliado nesse diagnóstico, nessa avaliação. Mas lembrar que uma das manifestações para o câncer de mama, sim, pode ser o surgimento de um nódulo. Então, sempre voltando naquela tecla anterior. Quem é minha paciente? Como esse nódulo surgiu? Quais são as características que ele se apresenta, tanto clinicamente quanto no exame de ultrassom ou mamografia? E como isso se enquadra com um risco para câncer ou não. Quando que eu devo retirar nódulos de mama? Nódulos benignos. A gente retira quando eles são nódulos sintomáticos. Então, é aquele nódulo que é aparente, né? Então, coloca uma blusinha ou me incomoda no sutiã, ele tá ali aparente. Nódulos que possam ter uma relação com alguma dor, algo que te incomode no seu dia a dia. E, olhando o livro, nódulos acima de 3 centímetros. Acima de 3 centímetros. Aí Isso. se retira. Isso. Até que lembrar que geralmente as pacientes têm mais de um nódulo, né? Então, se todo nódulo que surgir eu for ficar tirando, a gente vai ficar num quebra-cabeça muito doido, sem mamas pro próximo. Exato, exatamente. Outra pergunta para você com relação a nódulo. A questão de nódulo e biópsia, quando que se faz? De novo, isso é importante a gente falar, porque nem todo nódulo precisa de biópsia. Ah, tá? não, doutora Thaís? Nem todo nódulo. Até porque o exame de imagem me ajuda bastante, além do exame físico, né? Então, hoje a gente sabe que nódulos bem redondinhos, nódulos móveis, fibroelástico, que é uma característica de consistência, pequenos, tem todas as características para serem benignos. Eu posso acompanhar, tá? Eu tenho segurança de acompanhar com intervalo de 6 meses por 2 anos e consigo dizer que ele é benigno. Tá. Não, é um nódulo que tá crescendo, tá diferente, tá me incomodando, já apareceu com 2, 3 centímetros, é um perfil de doença que se mostra diferente. Então, sim, a biópsia é indicada. Mas nem todo nódulo precisa de biópsia no primeiro momento. Mulher tabagista, ou seja, aquela paciente que fuma e começa a apresentar mastite fora da amamentação. É fator de risco para câncer de mama? Fator de risco para câncer de mama, não. Mas lembrar que o tabagismo, ele causa inúmeras alterações no nosso organismo. E uma das alterações que ele causa é no tecido mamário, tá? Então, não é infrequente a gente ter pacientes no consultório que estão fora do período da amamentação, apresentam episódios de mastite de repetição. Geralmente, essa mastite, ela drena próximo à nossa areola, né? Então, é o que a gente chama de uma mastite periareolar, próximo ao biquinho, recidivante. E tem uma associação direta com o tabagismo. Por quê? Porque no tabagismo, esse epitélio mamário, ele tem uma menor concentração de oxigênio, ele tem uma maior predisposição à infecção. Então, sim, é uma mama mais favorável a infecções, mas o câncer de mama relacionado diretamente a isso, não. Então, a próxima resposta, acho que eu até já sei, acho que até eu já vou responder, mas vamos perguntar. Mastite na amamentação é fator de risco para câncer de mama? Não é um fator de risco. É importante a gente lembrar que a mastite puerperal, né, a mastite que acontece no período da amamentação, é a mais frequente para nós mulheres. Está diretamente relacionado à contaminação da região, né? Então, tem uma boquinha que vai ali periodicamente. Frequentemente. Né? Que tem fica bastante tempo, né? Exatamente. E na grande maioria das vezes machuca. É uma boquinha contaminada, que tem ali esse contato com a secreção, que é com o leite, com os ductos, além de pequenas fissuras. Então, isso é uma porta de entrada, né? A própria fissura mamária é uma porta de entrada para a contaminação. Não é um fator de risco, é uma situação. Então, a gente precisa, sim, ter uma pega adequada, controlar todos os fatores ambientais associados ao processo da amamentação e, mais do que tudo isso, uma boa hidratação de mamilos.
E assim, a mastite é sofrido, né, para elas, né? Sim, é extremamente sofrido e... É sofrida. Além do tratamento medicamentoso, parte do tratamento é siga a amamentação nessa mama que tá doendo. Pois é. Aí eu costumo pegar uma toalhinha, dar uma mordidinha e deixa. Oh, meu Deus. Pois é. Exatamente. Isso é importante. Bom, aproveitando que a gente está no Outubro Rosa e a nossa conscientização, a questão de faça os exames e a gente falar mais sobre câncer de mama, queria que você explicasse como é que funciona a questão do câncer de mama e preservação da fertilidade. A gente sabe que há pouco tempo a gente teve esse ganho, né? Que agora os pacientes que estão com câncer de mama têm o direito de estar fazendo a preservação da fertilidade. Explica um pouquinho pra gente, como é que é essa questão? Câncer de mama numa paciente jovem e preservação, ela pode fazer, atrasa o tratamento dela, vai piorar o tratamento, estadiamento. Como é que é? Tira um pouquinho essas dúvidas pra gente sobre câncer de mama e preservação da fertilidade. Paciente jovem que tem função ovariana, né? A gente sim deve fazer preservação da fertilidade se esse for o desejo da paciente. Tá? Então, se é uma paciente, vamos supor, com 30 anos, diagnosticou um câncer de mama, tem desejo de futuro de gestar, tá super indicado a preservação de fertilidade. A gente sabe que essas pacientes no futuro têm a possibilidade de gestar e não estão atrapalhando ou aumentando o seu risco para desenvolvimento ou recidiva da doença. A preservação da fertilidade deve ser feita antes do início do tratamento. Geralmente as pacientes jovens iniciam o tratamento com quimioterapia, a sua grande maioria, não são todas, lembrando que a gente sempre individualiza. E essa terapia, esse congelamento de ovos, né, essa preservação de fertilidade, ele não deve atrasar o tratamento, mas ali, um ciclo de indução que demora entre 10 a 14 dias, ele não muda o prognóstico em relação à evolução da doença, em relação ao risco de recidiva, ao risco de morte, e ele te garante no seu futuro a possibilidade de gestar. Então, se você, paciente que está nessa jornada de fazer diagnóstico, né, de câncer de mama e ainda tem o desejo de gestar, como a doutora Thaís falou, não tem problema se sua médica indicar preservação da fertilidade, certo? Certo, correto. Eu acho que isso é super importante da gente explicar para as pacientes, mesmo porque a gente tem pacientes incomuns que a gente conseguiu realizar esse sonho dela de fazer essa preservação e tudo mais. Exatamente. Né? Tem gestação após câncer de mama? Sim, é possível. Lembrar também, importante, que já que a gente entrou no quesito gestação, lembrar que o câncer de mama ele pode sim acontecer durante o período gestacional. Era a próxima pergunta. Ai, gente. Ele pode sim estar relacionado ao surgir no período gestacional e no período de amamentação. Então, por isso que o autoconhecimento das mamas é extremamente fundamental. Lembrar que a quimioterapia para essas pacientes que estão grávidas é uma terapêutica que a gente pode utilizar sem danos ao bebê, danos controlados, óbvio, desde que não seja feito no comecinho da gestação. Mas sim, a gente tem alguns estudos que mostram que para pacientes jovens que fizeram o seu tratamento, estão ainda em segmento, que a gente fala, né, pós-tratamento de câncer de mama, e tem o desejo de engravidar, sim, é possível, desde que se tenha uma função ovariana, desde que você tenha os seus óvulos congelados, sim, é possível e não altera o prognóstico, pelo menos nos estudos que a gente tem até o momento, que fizeram um segmento ali por 3 anos pós gestação. E outra coisa, a gente vê que agora, né, na último artigo que eu pelo menos estava tendo acesso, de cada 10 mulheres, 6 a 7 já tem cirurgias mamárias, seja para aumentar ou seja para diminuir, né? São as mamoplastias. Qual que é a relação de silicone e câncer de mama, cirurgia de redução e câncer de mama? Tá. A gente não tem uma relação direta de silicone causar câncer de mama. Isso a gente sabe que não tem essa relação. E o fato de fazer cirurgias na mama também não aumenta o seu risco para câncer de mama,
Tá. O que a gente sabe é que com a manipulação cirúrgica, você pode ter no processo cicatricial e após isso, uma sensibilidade maior, né? E por ter um remodelamento desse tecido, né? Então você tira a parte mais de gordura, parte de tecido mamário, e você acaba concentrando, né? Do ponto de vista de deixar essa mama mais densa. O que pode ser um fator para dificultar ali no exame de rastreamento. Mas isso não significa que você aumentou o seu risco porque você fez a cirurgia. São coisas distintas. Entendi. Tá? O que a gente tem, só voltando na questão do silicone, é que tem um tipo de doença, um linfoma, né? Então, uma doença oncológica associada ao silicone, que foi recentemente, mais ou menos nos últimos 4 ou 5 anos, até mais tempo, descrita que é um linfoma associado à prótese, tá? É um linfoma, não é um câncer de mama, tá? Então, é um linfoma anaplásico. É um outro tipo de câncer, não é um câncer de mama, meninas. É isso que a doutora Thaís está explicando. Exatamente. É um outro tipo de doença que sim está associada, tem alguma associação com a presença da prótese de silicone. A gente sabe que hoje a incidência desse tipo de linfoma é de 1 caso a cada 2.800, né? Então, assim, é uma incidência baixa, mas não tem relação com câncer de mama. Então, elas podem ficar tranquilas. Sem dúvidas. Tá. Silicone, coloquei prótese. Como é que é a mamografia? Faz, não faz? Posso fazer ultrassom? Pode fazer ultrassom, pode e deve fazer mamografia. Então, silicone não te evita fazer mamografia, certo? Em hipótese alguma. Ela nem dificulta, a prótese não vai estourar. Pode apertar, que nada vai acontecer. Importante. Importante. Para pacientes que têm prótese de mamas, a gente precisa fazer uma manobra adicional na mamografia para poder deslocar um pouquinho a prótese e poder visualizar melhor o tecido mamário, tá? Então, você ganha só mais uma incidência, mas não uma contraindicação. E pra gente encerrar esse papo maravilhoso sobre câncer de mama, quais os sinais de alerta para que você deixa para as mulheres? Opa, tô vendo isso. O que são sinais de alerta para ela procurar uma mastologista? Como é que funciona? Vamos lá. Sinais de alerta. Então, a importância da gente ressaltar o autoconhecimento, né? Então, qualquer alteração que você note que surgiu recentemente tem que te fazer pensar em buscar um ginecologista para ele poder fazer um rastreamento para então, ou até mesmo um mastologista diretamente. O que a gente precisa se atentar? Surgimento de nódulos, né? Então, não tinha nada, agora tem algo, que é o palpo, tô sentindo, tô conseguindo pegar, é algo que me chama atenção. Alterações de mamilo, tá? Então, a gente sabe que tem algumas mulheres que têm um mamilo voltado para dentro, mas se o seu mamilo nunca foi assim, começou a ficar desse jeito, tem algo estranho. A pele, uma pele um pouco mais grossa, com aquele aspecto de inchaço, uma pele que pode ficar mais vermelha, mais quente, alterações de pele do ponto de vista de lesões cutâneas, né? Então, são não só na pele da mama, mas também no complexo areolo-papilar, na papila como um todo. Então, são esses os principais pontos que devem chamar a nossa atenção para que a gente fique atenta a necessidade de buscar um profissional antes do período de 1 ano ou qualquer alteração essa que surja. Uma coisa que aparecer desse jeito, elas procurarem imediatamente o médico delas para passar. Olha, não tinha, agora eu tenho, minha pele começou com essa alteração, né? Exatamente. E reforçar só mais uma coisinha, a gente sabe que o nosso mamilo, ele pode ter a liberação de algumas secreções, tá? Mas principalmente ficar atenta se a gente tem uma secreção espontânea, tá? Principalmente de aspecto mais amarronzado, avermelhado e também no aspecto que a gente chama de água de rocha, que é aquele aspecto de aguinha mesmo. Você que é uma médica super update, a Thaís é uma pessoa extremamente estudiosa. Assim, descoberto o câncer de mama no estágio inicial, como é que estão os tratamentos para o câncer de mama? Como é que está a medicina
para o tratamento do câncer de mama? Muito desenvolvida, não é porque é minha área, mas é porque é uma das áreas que mais é estudada em todo o mundo. Lembrar, o câncer de mama é o que mais mata mulheres, né? É a doença oncológica que mais mata mulheres no Brasil e em todo o mundo. Então, a gente tem uma expectativa, infelizmente, de 2022 até 2025 de pelo menos mais de 73 mil casos de câncer de mama por ano. Oi? Aqui no nosso país. Sim. Então, 73 mil? 73.610 mil casos ano é a nossa estimativa. Uau. Tá? Para o triênio de 22 a 25. Então, sim, é uma doença que tem um impacto social, psicológico e familiar muito importante. Não só por isso, é também uma doença que é muito estudada. Então, do ponto de vista de tratamento, em 150 anos de evolução que a mastologia vem, a gente evoluiu muito. E hoje, para câncer de mama, eu falo isso muito para as minhas pacientes, não é uma sentença de morte. Ele foi no passado. Hoje, ele não é mais uma sentença de morte. Principalmente se você descobrir essa doença no começo. Legal. Estadios iniciais. A gente está falando de uma taxa de cura, falando em cura para um câncer, em até 90%. Uau! Então, nossa, até arrepiou. Então, né? sim. Legal. É uma doença que tem todos os seus estigmas, é uma página que ninguém quer escrever na sua vida, mas ela tem uma possibilidade gigantesca. Se você pegar sua mão junto comigo e com toda a equipe multidisciplinar que está junto, a gente virá-la e a gente falar na sua cura. Sensacional, não foi não esse episódio? Todo mundo aqui ficou até emocionado. Quero te agradecer infinitamente. Você sabe que eu sou sua fã. Eu também. Você sabe que eu sou sua fã. A Thaís, ela é assim, ela é de uma doçura, ela é de uma ternura. É assim, qualquer dúvida que a gente tenha lá no consultório, ela sabe, eu não minto, qualquer coisa de mama, né? Doutora Thaís. Vou fazer uma cirurgia, eu quero avaliação da mama. Doutora Thaís. Então, eu acho que isso que é o legal. Ter uma profissional tão estudada, falando pra gente de uma maneira tão leve. Você é muito especial. Que o Papai do Céu te conserve sempre assim. Porque você é muito especial mesmo. Você sabe que você tem um lugar no meu coração, né? E para vocês que nos acompanharam até o final desse episódio, e eu tenho certeza que você pode enviar esse vídeo para aquela sua amiga que está lá no interior, para aquela sua conhecida que não tem um acesso a uma doutora Thaís para trazer tanta informação. Compartilha esse vídeo e faz esse pod chegar a cada vez mais números de mulheres. Agradeço vocês que ficaram até o finalzinho. E vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes que a doutora Thaís autorizar para divulgação, telefone. E se você ficou com qualquer dúvida, manda pra gente. E a gente se vê no próximo episódio do Pode Isso, doutora. Até lá.